Sejam bem-vindos ao EcoCast, o podcast do programa Estação Ecológica. Meu nome é Pedro e eu sou um voluntário do programa Estação Ecológica, vulgo Proeco, e atualmente curso Química na Universidade Federal. Nesse primeiro episódio, nós vamos mostrar para vocês algumas informações e curiosidades sobre a Estação Ecológica da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma área verde dentro do campus Pampulha com 114 hectares tombados. Este espaço hoje tem sido muito utilizado para pesquisas, ensino e extensão, o que nós vamos discutir adiante, principalmente através de uma entrevista com a vice-diretora da instituição. Mas antes de mais nada, vamos dar alguns contextos aqui sobre este programa. O programa Estação Ecológica, ele foi desenvolvido para fomentar a educação ambiental dentro da UFMG e fora da UFMG, em espaços abertos, espaços verdes e com diversas escolas. Esses objetivos visam uma integração da sociedade externa da universidade com a interna, visando essas atividades de extensão alinhadas com atividades de ensino. Neste sentido, o Proeco tem diversos braços e possui múltiplas atividades com diversas facetas, estratégias e abordagens. Este podcast visa uma divulgação das atividades que acontecem dentro do programa Estação Ecológica, além de informar a população e a toda a comunidade sobre a educação ambiental, os desafios enfrentados contra a atual crise climática e a necessidade da conservação dos espaços e áreas verdes. Portanto, em nossa série de episódios que virão a seguir, estaremos tratando estes temas em suas diversas dimensões. E não podemos deixar de lado um dos eixos estruturantes deste podcast, que é a educação ambiental crítica. A educação ambiental crítica, ela se diferencia de outras vertentes que nós poderíamos dar diversos nomes, como convencional, conservadora ou pragmática, por sua abordagem, por suas estratégias e seu discurso. O discurso da educação ambiental crítica é baseado principalmente nas ideias de transformação socioambiental, de emancipação do sujeito e atrela sempre a dimensão da cidadania. Então, o intuito aqui é fazer uma divulgação de diversas informações de utilidade pública e formativas dos sujeitos, passando da porta da universidade para fora, levando essas informações para contribuir com o conhecimento da comunidade, fomentando uma inteligência pública, indo para além das salas de aula, indo para além da estação ecológica, integrando toda a comunidade, seja universitária, escolar ou a sociedade, sem limitar o discurso a apenas um ambientalismo, a uma redução dos problemas ambientais a causas apenas naturais, sempre entrelaçando o social com o ambiental, com o cultural, com o lado humano, com esse lado do meio ambiente. E para que nós possamos começar essa jornada de conhecer a estação ecológica, descobrir algumas facetas e outras dimensões da educação ambiental, eu chamo aqui a vice-diretora da Estação Ecológica para falar um pouquinho das experiências, vivências, dos conhecimentos desenvolvidos por ela nesse âmbito. Importante localizar que essa entrevista foi feita no final de junho de 2024. Então, eu sou Lilian Panachuk, mas todo mundo me conhece mesmo de Lili. Eu sou professora de arqueologia no Departamento de Antropologia e Arqueologia, que funciona ali na FAFISH, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente estou como vice-diretora junto com a doutora Drummond aqui na Estação Ecológica. E, enfim, tem feito alguns projetos de extensão, que eu acho que é outra eu sempre gosto de falar isso, porque eu acho que é uma das coisas
que me move muito nessa universidade, me faz conhecer pessoas diferentes, me tira da caixinha ali da Fafiche. Então, por isso que eu acho que eu gosto de falar disso sempre. Olha, eu acho que, né, a disciplina que eu escolhi, a arqueologia, ela tem essa interface direta com a paisagem de uma forma geral, né? E ela fala também, não só, né, muitas vezes a gente fala da arqueologia com essas materialidades que são mais resistentes, ela acaba vindo mais em nossa mente quando a gente pensa em arqueologia, mas ela está também relacionada a outros materiais mais sensíveis, assim, que não duram tanto tempo, quanto como materiais vegetais, couro, né, então animais. A gente tem então né, e aí tem coisas mais delicadas, tecidos, cordoamentos. Então eu acho que essa presença dessa materialidade também, né, imbricada na ciência que a gente pratica, na arqueologia, ela traz essa necessidade de a gente pensar o território de forma crítica, e entender como que ele perfaz, tanto então nas nossas pesquisas, e acaba levando essas preocupações da pesquisa para a vida, né? Assim, eu acho que um pouco. Pensando nessas questões mais urgentes também que a gente tem hoje. Por exemplo, como as mudanças climáticas e o tanto que isso, né, observar essa paisagem, essa educação ambiental crítica, faz com que a gente tenha uma atitude diferente em relação ao próprio, sei lá, resíduo que a gente gera cotidianamente, né? O que você vai fazer com isso? Como que você vai coordenar e condensar isso? Então, acho que é um parâmetro que por conta, talvez, da arqueologia, mas acho que não só, acaba vindo atrelada com muitas camadas, sabe? Da minha vivência, assim. E pensando nisso, né, nas corresponsabilidades que a gente tem, pensando as gerações futuras, eu também sou mãe, então acho que são outros motivos que essa questão me afeta, e a gente fica, né, eu acho que muitas pessoas, muitos de nós, a gente fica tentando ter medidas proativas para dar conta, mesmo numa escala local, micro, caseira, doméstica, ter ações que tenham, sabe, resultados com essas preocupações prementes, né, que a gente está vivenciando. Lili Panachuk, além de vice-diretora da Estação Ecológica, também é professora na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Sendo graduada em Ciências Sociais, mestre em Arqueologia e doutora em Antropologia, Lili coleciona uma série de trabalhos nas áreas de Arqueologia Pré-Histórica, Teoria e Método em Arqueologia, em Cerâmica, na Musealização da Arqueologia, Arqueologia Amazônica e Arte Rupestre. E uma das pesquisas da professora Lili Panachuk ocorre na Estação Ecológica, onde o seu trabalho é restaurar, explorar, ajudar a recompor uma memória dessa estação, desse espaço. Quem já viveu ali? Como viviam? Onde estão? Para onde foram? E nós agora, a nossa história, a nossa memória. Portanto, eu gostaria de convidá-los para conhecer um pouco sobre esse trabalho através da Lili. Então, essa é uma pesquisa ainda em andamento, então a gente não sabe todas as lacunas, né, todas as constituintes dessa história. Mas a gente tem pesquisado, então, via arqueologia, esse espaço da Estação Ecológica, que faz parte, então, da construção do que a gente hoje entende como campus da Pampulha, o FMG. E tentar entender, então, como que se deu esse processo de formação desse espaço. E a gente tem chegado em histórias diversas, né? Usando, claro, né, vários materiais já foram levantados aí por colegas daqui da instituição, lá da Fafiche mesmo, muita gente vem contando essa história. Mas acho que a arqueologia trouxe pra gente pensar aspectos da Fazenda Dalva, que é muito conhecida, todo mundo sabe, né, contar um pouco dela, porque ela tá na base aí da formação do campus da UNG, né? Na época era da Universidade de Minas Gerais. A gente começou a ver e visitamos numa das áreas da Estação Ecológica, no Quarteirão 15, uma antiga igrejinha que parece que funcionou até a década de 70, e ela teria sido construída em 1921.
Hoje ainda tem as bases dela lá. A gente está conseguindo mapear essa história, especialmente com a congregação orionita, porque a materialidade dessa igreja, o sino e outras tantas coisas foram deslocadas para a igreja que está funcionando hoje, que é do mesmo padroeiro. Aí a gente começou a ver valos de divisa de propriedade entre esses, né? O levantamento de bolsistas trouxe informação sobre outros 38 proprietários de terra que tinha nessa meiuca, que foi depois muita gente, né? E no meio dessa muita gente tem o Lar dos Meninos, que foi uma instituição que começou deflagrada por JK, né, por Juscelino Kubitschek, quando ele era prefeito. E ela começa então relacionada com a prefeitura. Então a gente tem alguns... Essa parte da história é muito complexa, a gente está tentando ir construindo ela aos poucos, junto com os religiosos, junto com os ex-moradores daqui, e também com documentos de época. Então a gente tem tratado as fotografias, tentado entender essa mudança que teve em 48, por exemplo, quando sai da prefeitura e vem os orionitas, a congregação orionita, assumir o espaço. Tem relação, a gente vê propriedade de duas congregações de irmãs nos arredores. Então a gente está tentando estabelecer, e a gente tem vários bons interlocutores de pesquisa que moraram aqui para ajudar a gente a entender quem são aquelas pessoas nas fotos. A gente começou a trabalhar as fotos para colorir artificialmente, para tentar entender detalhes dessas fotos, sabe? Estamos trabalhando nesse momento com plantas, identificando os lugares aqui que rolaram os pavilhões do Lar dos Meninos. Parece que eram 12. Então a gente hoje, né, Pedro, ocupa um deles na sede administrativa nossa, era no antigo ambulatório do Lar dos Meninos. Esses dias eu recebi o Padre Luiz, ele entrou ali no que a gente chama de área de fogão de lenha e falou, o depósito de serragem. Então essas histórias, né, quando a gente levou o seu Natal Ribeiro para irmos, né, em vários lugares, várias estruturas aqui da estação ecológica, ele entrou num dos lugares que a gente chama de Gaia e disse, o grupo escolar. Então a gente está construindo essa história, buscando fotos, buscando plantas baixas, mapas, para localizarmos, sabe? Essa história que é a história do campus também, né? Que é a história de várias pessoas, moradoras e moradores que passaram por aqui. E que hoje a gente compartilha com a gente essa memória desse espaço, né? Ocupado. A gente ocupa de outra maneira, é bem verdade, mas a gente ocupa esse lugar, né? A gente vai e vem aqui, a gente passa muitas horas do nosso dia aqui. Então eu acho que essa memória que a gente tá afim, sabe, de compartilhar, de fazer com que esse acervo fotográfico, por exemplo, que a gente tem aqui na Estação Ecológica, possa ser divulgado, né, com mais amplitude, para que a gente conheça a história do campus, conheça as muitas pessoas e muitas histórias, camadas, memórias que fazem parte da história que a gente ocupa. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? Então, né, pessoal, já sabem, tem muita história ainda para ser contada sobre esse espaço. Existe muita memória. Quem já ocupou esse espaço, como, né? E essa discussão que a Lili traz para a gente, né, é muito valiosa e muito rica para nós conhecermos a história da nossa cidade, Belo Horizonte. Conhecer essa história que muitas vezes não é contada. Mas continuando agora, vamos falar um pouco sobre áreas verdes. Então, uma pergunta, né, que a gente tem se feito aqui, a doutora trouxe essa pergunta pra gente, a doutora Drummond, nossa diretora aqui da estação, trouxe essa pergunta pra gente refletir, né, na diretoria, e eu acho que um dos grandes motes desse espaço é refletirmos sobre a importância das áreas verdes urbanas, né? A gente hoje tem, como eu falei antes, questões prementes com clima, com espaços respiráveis, úmidos nessa cidade. Então acho que tem um impacto direto na biodiversidade, na relação que a gente tem com o meio, né, de dar esses respiros urbanos. Além disso, esse espaço específico tem
essa capacidade de contar muitas histórias, né? Então eu penso que... E a gente tem a comunidade externa, né? Que foi ex-moradora aqui, de vários lugares e protagonista de várias maneiras da história de Belo Horizonte também, porque isso eu acho importante reiterar, que a história do campus tem a ver com a história de Belo Horizonte, como que essa cidade se constrói. Essa galera tem falado com a gente, esses ex-moradores, as pessoas que passaram por aqui, da importância desse espaço também para contar a memória deles próprios, né? Como que as pessoas estão interessadas nisso. Então eu acho que a estação hoje tem uma possibilidade de contar histórias sobre o protagonismo de crianças e jovens na cidade de Belo Horizonte, como a gente não vê contada por aí em vários outros espaços museais de importância, né? Então eu acho que aqui pode, justamente num futuro próximo, ter, além dessa conexão com a biodiversidade que a gente tem aqui, essa conexão entre biodiversidade e patrimônio cultural, portanto entre educação ambiental e educação patrimonial, porque essas camadas, elas só existem mesmo conectadas, né? Então eu acho que cada vez que a gente conecta, eu acho que o futuro é isso, conectar esses vários braços que a gente tem aqui na estação. Pessoal, se tá tendo alguma dúvida sobre conceitos como educação ambiental, educação patrimonial, não se preocupe. Em próximos episódios estaremos discutindo esses conceitos em mais detalhes, em mais profundidade, para que nós possamos te informar e você possa estar dialogando com a gente. Mas, por enquanto, podemos dizer que essa conexão entre educação patrimonial e educação ambiental que a Lili fala para a gente é basicamente uma conexão entre a educação, o ensino com o ambiente, com a conservação dos espaços urbanos verdes e também espaços não urbanos verdes, e encarando esses espaços como patrimônios públicos a serem preservados. O que é um patrimônio, né? Senão essa posse pública, né? Que pertence a todos, não é mesmo? Então, quando a gente discute essas questões, a grosso modo, é sobre isso que estamos falando aqui. Mas para explorarmos isso no próximo episódio, vamos continuar falando um pouco mais sobre a estação ecológica. A estação ecológica é um dos lugares que recebe 10 mil pessoas em média, né, por ano. Então ela tem uma importância tremenda para acolher, mostrar essa biodiversidade, esse patrimônio ambiental, esse patrimônio cultural que a gente tem aqui, de propiciar novas experiências, outras experiências para as nossas crianças. Muitas vezes, né, nós somos muito urbanos e muitas vezes estamos mais distantes desses espaços, assim como parques e museus, como esse, né, que tem essa faceta ambiental tão marcante como tem aqui. Então acho que a gente tem, enquanto instituição, essa corresponsabilidade com a comunidade externa, né? Porque a gente é uma universidade que se pretende pública e de qualidade para justamente receber esse público externo, que tem que fazer desse espaço sua casa também, né, nesse sentido. Então acho que são duas facetas que se correlacionam e para a qual a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Eu acho que a extensão parece romântico dizer isso, mas ela é o coração, né, da universidade. Ela tem que ser o coração da universidade, porque ela tem que trazer a comunidade envolvente para estar atuante com a gente aqui. Ultimamente, vivemos diversos desafios climáticos, principalmente as queimadas, os incêndios criminosos em Minas Gerais. Belo Horizonte tem sofrido imensamente por esses problemas. E em junho, na entrevista com a Lili, eu perguntei para ela quais eram os desafios que estaríamos enfrentando aqui e quais seriam os potenciais da estação ecológica para esses desafios. Olha, eu acho que o que a gente sempre gostaria de alcançar no futuro próximo é ter mais especialidades, mais apoio técnico, mais recurso humano nesse espaço, por exemplo. Porque eu acho que ele já funciona bem, mas eu acho que ele tem peculiaridades. A gente vai entrar aí daqui a pouco na época das secas e a gente tem tido problemas com incêndios, por exemplo, né? Então um corpo técnico maior
novas parcerias que a gente tem tentado correr atrás, enquanto instância da diretoria, junto com a ProEx. Mas acho que o gargalo, vamos dizer assim, né, o que a gente gostaria de ver ampliado seria essa presença de um corpo técnico maior, mais robusto, e claro, de aportes financeiros mais caudalosos para que a gente pudesse implementar outras ações, né? Mas acho que a gente tem pensado e trabalhado na diretoria também para pensar em soluções a esses gargalos que a gente identifica em conjunto. E muitas dessas avaliações estão também, por exemplo, no nosso plano de manejo, que está no nosso site, né? Então, eu acho que isso que também é bonito ver, o tanto que a gente, né, que essa instância tem se empenhado em mostrar esses pontos fortes e essas fraquezas em avaliações, para que a gente possa mudar o quadro, né, e os gargalos que a gente tem em si. Então, gente, estamos aqui chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a Lili pela participação, que sem a participação dela não teríamos esse conteúdo incrível. E digo para você que teremos mais podcasts, teremos mais episódios e teremos mais entrevistados para trazer conhecimento pra gente aqui. E por último, eu gostaria de deixar com vocês uma mensagem, um convite da Lili Panachuk para que vocês venham na Estação Ecológica conhecer o espaço, conhecer a história de Belo Horizonte, a história do Campus Pampulha, a história da Pampulha, esse local maravilhoso e essa área verde aqui dentro. Eu acho que eu queria fazer um convite. Eu fui estudante aqui, agora dou aula aqui, eu já conheci a Estação Ecológica há muito tempo. E muitas vezes quando pergunto em sala se o pessoal conhece a estação ou em outros espaços, o pessoal às vezes não conhece a Estação Ecológica. Então meu convite é não só para conhecer este lugar específico, mas isso, que a gente tenha, corresponsabilidades e curiosidades sobre esses diferentes espaços e instâncias que a gente tem na Universidade Federal de Minas Gerais, porque cada um deles possibilita e permite muitas vivências diferentes, muitos aprendizados, são lugares lindos, né? Eu tenho uma criança, minha filha ama vir aqui, né? E muitas vezes ela não quer fazer oficina, por exemplo, comigo, mas quer explorar o espaço, quer fruir aqui, porque além de tudo é muito lindo, né? A gente tem uma alegria de ver um lugar desse, né? Eu tenho acompanhado o pôr do sol, por exemplo, é um espetáculo à parte. Então eu fico pensando na corresponsabilidade da gente que frequenta esse espaço, sejamos docentes, discentes, técnicos, em relação a a conhecer, visitar, divulgar, né? Conta para uma pessoa amiga sobre esse espaço, vem aqui com ela, visite, faça valer assim nosso empenho, né? No sentido de que é um grande esforço, historicamente foi um grande esforço manter lugares como esse. Então eu acho que a gente tem que usufruí-lo para que ele seja isso, um marco do bem viver das comunidades urbanas, sabe? Não são tão focadas aí de prédios e tudo isso. De ver um lugar como esse é um respiro mesmo. Então fica um convite de todo mundo convidar uma pessoa amiga e fazer uma visita aqui pra gente. É isso. Novamente, gostaria de agradecer a participação da Lili. E nos vemos em um próximo episódio, pessoal. Até mais!